Olá! Hoje a gente vai analisar uma situação que é sem dúvida o pesadelo de muita gente que estuda para concurso. Ser aprovado, esperar naquela ansiedade pela convocação e, por uma falha de comunicação da administração pública, acabar perdendo a vaga tão sonhada. Vamos entender juntos, olhando para casos reais, o que a justiça diz sobre isso e quais são os direitos de quem passa por essa situação. Bom, vamos começar pelo início de tudo. Aquele sonho de passar no concurso e o silêncio que muitas vezes vem depois. A jornada de quem estuda é marcada por uma dedicação enorme e toda aquela expectativa de mudar de vida. E aí a aprovação finalmente chega. É um momento de uma alegria imensa, um alívio, né? Mas depois da comemoração começa um capítulo totalmente novo, a espera. E olha, essa espera pode ser bem longa e silenciosa. E quando a gente fala em longa, é longa mesmo. Dá uma olhada nesse cronograma, que é baseado num caso real. O resultado final foi homologado lá em dezembro de 2019. A convocação, só em julho de 2021. Percebe o tamanho desse intervalo de tempo? E é justamente nesse intervalo gigante que o problema acontece. A tão aguardada convocação finalmente sai, mas de um jeito que passa totalmente despercebido. O ato de nomeação é publicado, mas onde? Exclusivamente no Diário Oficial, um meio de comunicação que, vamos ser sinceros, ninguém fica lendo todo o santo dia, ainda mais por anos a fio. A administração até cumpriu a formalidade, mas fica a pergunta: a informação chegou a quem mais interessava? Pois é, a gente está falando de um espaço de tempo de quase 2 anos entre a homologação do resultado e a chamada para posse. É um período muito, mas muito longo, que faz com que essa expectativa de um acompanhamento diário seja algo completamente fora da realidade. E a consequência disso tudo é simplesmente devastadora. Sem nem saber da nomeação, o candidato obviamente não aparece para tomar posse no prazo. E o resultado? A administração pública vai lá e torna o ato de nomeação sem efeito. O sonho, aquele conquistado com tanto esforço, simplesmente se desfaz. Mas calma, a história não precisa terminar assim. O nosso direito administrativo tem princípios que servem exatamente para evitar injustiças como essa. Vamos entender quais são eles. E aqui está a diferença crucial entre duas coisas. De um lado, a gente tem a publicação, que é só o ato formal de registrar a informação lá no Diário Oficial. Ok, isso a administração fez. Mas do outro lado, tem o princípio constitucional da publicidade, que é muito mais do que isso. Ele exige que o ato seja eficaz, ou seja, que a informação realmente chegue em quem precisa recebê-la. E aí entra o princípio da razoabilidade. Os tribunais entendem que é simplesmente desproporcional. Sabe, é inviável exigir que uma pessoa dedique seus dias, durante anos, a uma leitura detalhada de publicações oficiais. A vida continua e essa obrigação acaba virando um fardo impossível de carregar. Então o ponto central é este: o princípio da publicidade não se contenta com a mera formalidade. A finalidade de uma convocação é, convocar. Se o candidato não vê a chamada, o ato não cumpriu a sua função. É como mandar uma carta super importante para um endereço antigo e achar que o dever de comunicar foi cumprido. Não foi. E isso não é só uma tese jurídica abstrata, não. É exatamente assim que os tribunais brasileiros têm decidido de forma bem consistente em casos idênticos a esses. Esse entendimento sobre a necessidade de uma comunicação que funcione de verdade já está consolidado. Não é uma decisão isolada. Existe uma jurisprudência muito firme, principalmente nos tribunais superiores, que protege o candidato nessas situações. Olha só essa citação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É claríssima. Foge à razoabilidade exigir esse acompanhamento diário por um longo período. O próprio tribunal reconhece o quanto essa exigência da administração é desproporcional. E aqui outra decisão do STJ que amarra os dois pontos. O texto diz que a nomeação, depois de muito tempo sem uma notificação pessoal, viola diretamente os princípios da publicidade e da razoabilidade. Os dois pilares que protegem o candidato são citados ali, preto no branco. Ah, mas sempre tem um argumento: o edital do concurso não previa notificação pessoal. Só que, como essa decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mostra muito bem, os princípios da Constituição estão acima das regras do edital. Mesmo que o edital não exija, a administração tem sim o dever de garantir a ampla divulgação. Portanto, a conclusão que a gente tira de inúmeras decisões judiciais é essa: a convocação feita só pelo Diário Oficial, depois de um longo período desde a homologação do concurso, simplesmente não é considerada válida pelo Poder Judiciário. Certo. Agora vamos para a parte prática. Diante de todo esse cenário, qual é o caminho para quem se sentiu prejudicado?
como dá para reverter essa situação e garantir o direito à vaga? A boa notícia é que a Justiça pode sim corrigir essa falha. Uma decisão judicial pode anular aquele ato que tornou a nomeação sem efeito e, o mais importante, determinar que a administração conceda um novo prazo para que o candidato apresente os documentos e, finalmente, tome posse. Então, para quem está passando por uma situação parecida, aqui ficam 3 passos fundamentais. Primeiro, documente o tempo. A chave do argumento é o longo lapso temporal, então é essencial ter as datas exatas da homologação e da convocação. Segundo, verifique o edital para entender o que ele previa. E terceiro, e mais importante, procure orientação jurídica especializada, pois um profissional vai poder analisar as particularidades do caso e tomar as medidas judiciais corretas. E para a gente terminar, fica a reflexão. A busca por uma vaga no serviço público envolve anos de estudo, sacrifício, investimento. A Justiça, como vimos, tem entendido que uma falha burocrática da administração não pode, de forma alguma, invalidar todo esse esforço. Conhecer os próprios direitos é sempre o primeiro passo para poder garanti-los.